Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o tema citologia. Mas afinal, o que é citologia? Bem, a citologia nada mais é do que o estudo das células. Mas antes de falar sobre as células em si, eu quero destacar a diferença entre organismos unicelulares e organismos pluricelulares. Os organismos unicelulares, como o próprio nome sugere, são aqueles formados por apenas uma célula, ou seja, essa única célula realiza todas as funções necessárias para a sobrevivência do organismo. Exemplos de organismos unicelulares são as bactérias e os protozoários. Já os organismos pluricelulares, ou também chamados de multicelulares, são aqueles formados por mais de uma célula. Exemplos de organismos pluricelulares são os animais, as plantas e os fungos. Agora sim vamos falar especificamente sobre as células. As células podem ser classificadas em dois tipos, as procariontes e as eucariontes. As procariontes são células bem simples e foram as primeiras a surgirem no planeta. Por conta disso, a sua estrutura é bastante rudimentar. Essas células são representadas pelo reino Monera, que é constituído pelas bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Os componentes presentes nessas células ficam todos soltos no citoplasma, já que esse tipo de célula não apresenta membranas que englobam essas estruturas. Falando nos componentes que fazem parte da célula procarionte, podemos destacar o cromossomo bacteriano, também chamado de nucleóide, e os plasmídeos, que são moléculas circulares de DNA. Além disso, essas células possuem ribossomos 70S e uma parede celular de peptidoglicano. Agora vamos partir para as células que fazem parte da maioria dos seres vivos, as células eucariontes. Essas células estão presentes em animais, plantas, fungos e protozoários. Todas as eucariontes têm um material genético contido em um núcleo. Possuem membrana nuclear, organelas membranosas, mitocôndrias e ribossomos um pouco maiores que os presentes nas procariontes, chamados de ribossomos 80S. Agora só precisamos fazer uma pequena diferenciação entre as células animais e vegetais. Afinal, apenas nas células vegetais encontramos os cloroplastos, o vacúolo central e a parede celular composta por celulose. Já as células animais apresentam centríolos e lisossomos. Também vale destacar outra diferença entre as células animais e vegetais. As células animais utilizam o glicogênio como carboidrato de reserva, enquanto que os vegetais, o carboidrato de reserva é o amido. Bom, agora vamos falar sobre as organelas presentes nas células eucariontes. As organelas funcionam como órgãos em que cada um desempenha sua função dentro da célula. Comecemos então por ela, a usina energética da célula, a mitocôndria. Ela produz ATP por meio de um processo chamado de respiração celular. A mitocôndria também apresenta DNA próprio, que tem herança materna, ou seja, vem sempre da mãe. De acordo com a teoria endossimbiótica, as mitocôndrias foram seres procariontes primitivos fagocitados por células eucariontes. Assim, passaram a viver em simbiose com essas células numa relação mutualística. Evidências para isso são o DNA circular das mitocôndrias e a presença de ribossomos 70S, iguais aos encontrados nas células procariontes, além da presença de uma membrana dupla. Já o cloroplasto tem origem similar à da mitocôndria. Como mencionado anteriormente, eles estão presentes apenas nas células vegetais. Essa organela é repleta de clorofila, um pigmento verde que possui a função de absorver a luz para realizar a famosa fotossíntese. Partimos agora para os ribossomos, que são os responsáveis por sintetizar as proteínas. Esses caras são formados por RNA ribossomal, e existem dois deles, aqueles que sintetizam proteínas, que vão ser usadas para ações dentro da célula, e aqueles que sintetizam proteínas que irão para fora da célula. Agora vamos falar de uma dupla formada pelos retículos endoplasmáticos liso e rugoso. O retículo liso, também chamado de agranular, é responsável pela síntese de lipídios, como colesterol e hormônios esteroides. O retículo liso também tem o papel de desintoxicação. Nas células do fígado, o retículo liso destrói ou modifica de alguma forma substâncias tóxicas como o álcool. Além disso,
O retículo liso tem a função de armazenamento e transporte de substâncias. Vamos falar agora da outra parte da dupla, que é o retículo endoplasmático rugoso, ou granular. Ele é composto por uma série de sacos achatados, e a sua membrana é repleta de ribossomos aderidos. A sua principal função é a síntese de proteínas que serão exportadas para o meio extracelular. Tem também a função de armazenamento e transporte de substâncias. Já o complexo golgiense, ou complexo de Golgi, é formado por bolsas membranosas empilhadas. Tem a função de armazenamento, transformação, empacotamento e secreção de substâncias, principalmente para o meio extracelular. Além disso, esse cara é responsável pela síntese de glicídios e formação de lisossomos. E por falar nos lisossomos, esses camaradas são responsáveis pela digestão intracelular de materiais que adentram a célula. Eles também podem destruir organelas desgastadas para reciclá-las, processo chamado de autofagia, bem como a autólise, em que há a destruição completa da célula. E por fim, temos os centríolos, que são responsáveis pela divisão celular animal, auxiliando na movimentação dos cromossomos durante tal divisão. Além disso, os centríolos formam cílios e flagelos.